uso da internet durante a pandemia aumentou de 40% a 50%, segundo a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O aumento não foi apenas em razão do trabalho que muita gente passou a fazer em casa, o chamado home office. O número de horas que as pessoas passam navegando também aumentou muito. Com o isolamento social, a internet ganhou maior importância nas compras e no pagamento de contas. Isso sem falar nas pessoas que ficam grudadas horas e horas, se divertindo nas redes sociais e outros meios proporcionados pela rede mundial de computadores. Com tanta gente a mais, os golpistas encontraram um terreno muito fértil para agir. Segundo a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, o número de golpes pela internet, supostamente envolvendo o sistema bancário, subiu mais de 70%. Mas hoje em dia, todo mundo pode ser vítima de um golpe na internet, como alerta esse especialista em segurança online. Basicamente, o principal objetivo é aumentar a taxa de sucesso dos ataques, uma vez que mais vítimas em potencial podem cair em um único golpe. Só em São Paulo, o número de golpes aplicados online cresceu 769% em 2020. Um envio de mensagens através de serviços de mensagerias como o Facebook, o WhatsApp, direcionando as pessoas, induzindo elas a fazer transferência de dinheiro porque se passou por um amigo, por um conhecido ou celebridades conhecidas, ou inclusive fornecendo também, pedindo para a pessoa fornecer dados de cartão de crédito, por exemplo. O WhatsApp é uma das plataformas preferidas pelos golpistas. Eles conseguem informações sobre as vítimas, desde documentos, hábitos e até a saúde de familiares. Fingindo ser os donos dos perfis, eles pedem depósitos em dinheiro aos contatos encontrados. Ao se deparar com pedidos de dinheiro, compras que pareçam extremamente vantajosas, solicitações de informações pessoais e recadastramento de contas, desconfie. Basicamente, as pessoas têm que ficar atento às mensagens recebidas em nome de instituições, em nome de conhecidos, que tentam induzi-las a fornecer informações ou a executar programas ou clicar em links. Questionar por que uma instituição que você não tem contato entraria em contato com você. Ficar de olho em mensagens que apelam, na sua atenção, no seu lado emocional. Ser cuidadoso ao clicar em links. Na dúvida, questione aquela pessoa que você tem um contato, se realmente ela te mandou aquela mensagem em outros canais de comunicação que você a conhece. E atenção, crime semelhante aconteceu envolvendo a Igreja Universal. Criminosos criaram uma conta falsa no Facebook com a foto do bispo Edir Macedo. Em imagens que circulam pela internet, um indivíduo finge ser o bispo Macedo. O golpista está tentando enganar a vítima. Vejam, durante a conversa, o criminoso pede oferta para a construção de uma catedral em Maceió, no estado de Alagoas. Ele afirma que um obreiro da Universal recolheria o dinheiro na casa da pessoa. E atenção para o alerta. Em seu site, a Universal informou que bispos ou pastores não pedem ou jamais pedirão ofertas de forma individual ou por anúncios nas redes sociais. E que nenhum obreiro ou oficial da igreja tem permissão para recolher ofertas e dízimos nas casas de fiéis e simpatizantes. Fique atento para não ser a próxima vítima. Bem-vindo ao Entre Linhas de hoje. Golpes digitais, como você acabou de assistir, acabam se tornando o modo preferido de muitos ganharem dinheiro. Adilson, o que esses golpes me fazem pensar é que no mundo sempre há aqueles que se acham espertos e que há aqueles que são bobos. Por isso eles acham que vão sempre ganhar dinheiro através de golpe. Pior que muitas vezes eles ganham. E a gente sabe que a internet ainda é um mundo meio que sem lei, né? Tudo é muito novo. Então eles aproveitam essa brecha que existe e investem pesado nisso. Já foi o tempo em que a pessoa, para
ter segurança, precisava investir num muro mais alto, grades, enfim. Hoje você pode morar dentro de uma caixa toda fechada e ainda assim o estelionatário entra na sala da sua casa, entra até no quarto onde você dorme através das redes sociais, através da internet. Então as pessoas precisam também, assim como eles estão investindo para cometer crimes na rede de computadores, as pessoas precisam também ficar alertas e evoluir no quesito segurança. Né? Há vários tipos de golpe. Você cada dia vê uma coisa nova, né, acontecendo aí, uma forma nova que os bandidos, os enganadores encontram para tirar vantagem das pessoas. Mas todos os golpes têm sempre uma coisa em comum. É a gana por dinheiro. Né? A gana por dinheiro que tanto a pessoa que está aplicando o golpe tem, quanto a outra pessoa que muitas vezes cai no golpe, ela está pensando que vai ganhar algum tipo de dinheiro se ela seguir aquele conselho que está sendo dado para ela, aquela trama que ela está se envolvendo. Então é muito importante, por esta razão, para o ponto de vista espiritual, da fé, que a gente atente para aquele velho aviso que Jesus fez na sua palavra sobre os dois senhores, que é impossível você servir a Deus e a Mamon. Quando você serve a Mamon, que é o Deus chamado dinheiro, riquezas, então você acaba fazendo qualquer coisa por ele. Então a maioria das pessoas que caem em golpe são pessoas que estavam buscando algum tipo de benefício, de bem, que não foram atentas o suficiente, foram cegadas pelos próprios sentimentos, cegadas ou pela ignorância, porque elas não sabiam melhor, ou porque achavam que todo mundo aí fora tem bom coração, e não é verdade. Nós estamos num mundo muito maldoso, onde pessoas aplicam golpes em pessoas idosas, pessoas aplicam golpe em pessoas de boa fé, enfim, normalmente eles procuram as pessoas de boa fé. E você não deve cair neste engano de achar que todo mundo tem bom coração. Ou muitas vezes você cai no golpe armado pela sua própria cobiça, no afã de ganhar uma vantagem, de achar um atalho, né, cortar um caminho. Você diz, não, eu vou agarrar essa proposta aqui porque parece que eu vou ganhar dinheiro rápido, eu vou ficar rico rápido. E normalmente não existe caminho rápido nem para ficar rico e nem para nada que é bom. Né? E tem muita gente, por exemplo, ainda hoje caindo naquele velho golpe do bilhete premiado. Isso é coisa antiga, desde criança eu ouço falar, mas de vez em quando a gente ouve o testemunho, né, o depoimento de alguém que diz, olha, eu caí no golpe do bilhete premiado, pessoas inocentes que ainda entram nisso. E agora na questão da internet e as pessoas têm que ficar muito atentas. Com respeito ao Universal, como você acabou de assistir, de tempo em tempo aparece alguém se passando pelo Bispo Macedo, se passando por um pastor da Igreja Universal, ou usando o nome da Igreja Universal como se nós estivéssemos usando esse meio, né, a internet, para pedir o dinheiro para a pessoa. A Universal, ela trabalha de uma forma muito transparente. Nós entendemos que a sua oferta deve ser colocada no altar. Mesmo quando você faz uma doação online, uma doação digital, você deve levar no altar aquele bilhete, aquele papel, porque para nós tanto faz, porque o banco vai avisar a igreja que você fez a doação, para nós é indiferente, mas para o doador e para Deus é importante que a pessoa entenda a importância do altar. Você deve ter um relacionamento com Deus através do altar e não através do pastor, através de um membro, através do bispo. Nenhuma oferta deve ser dada em nome de bispo, de pastor, e sim da igreja, porque é a igreja que vai canalizar os fundos para os projetos necessários. Por exemplo, esse golpe aí de alguém que se passou pelo Bispo Macedo, dizia que a igreja estaria construindo uma igreja, uma catedral, um templo em Alagoas, em Maceió. Não estamos, gostaríamos de construir. Que bom seria, né? Gostaríamos. Mais uma. Não existe esse templo. Já foi construído lá a catedral em Maceió, por sinal. Então fique atento e se você cair em algum golpe, avise as pessoas. Se você for vítima ou tentarem levar você a algum golpe, avise para que então outros sejam alertados.
Agora, um medo real que muitas pessoas têm também chama-se medo da morte. Esta semana, a atriz australiana Nicole Kidman deu uma entrevista e revelou que ela tem absoluto pavor, medo de morrer subitamente. Veja por quê. Quais têm sido os seus maiores medos? O dicionário define a palavra medo como estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo, sentimento de ansiedade sem razão fundamentada ou ainda grande inquietação em relação a alguma coisa desagradável. Vale ressaltar aqui as palavras perigo, ansiedade e inquietação. Todas apontam para a falta de paz. Durante a pandemia, o sentimento de medo tomou conta de muitos. Vivenciar uma situação nova para essa geração e se deparar com um futuro incerto fez muitos se tornarem reféns do medo. Medo de sair, de conversar e medo de morrer. O medo de morrer é apontado inclusive como uma das consequências da pandemia. Mas não começou agora. A incerteza sobre o que virá depois dos anos aqui na Terra, a sensação de abandono ao deixar quem amamos e inúmeros questionamentos sobre o assunto geram o medo da morte. Em uma entrevista para um jornal australiano, a atriz premiada inúmeras vezes, Nicole Kidman, de 53 anos, reconheceu que tem medo de morrer repentinamente. Segundo a atriz, o sentimento se fortaleceu após ter perdido o pai em 2014, depois de um ataque cardíaco, e o ex-cunhado, que teve morte súbita. Durante a conversa com o jornalista, Nicole comentou rapidamente os episódios e afirmou que tem medo até de falar sobre o assunto, porque teme que outra tragédia aconteça em sua família, mudando sua vida do dia para a noite. Poucos sabem que o medo faz parte de um comportamento defensivo do ser humano, que é acionado para enfrentar perigos. Diante de situações assim, o cérebro pode reagir de 3 formas diferentes: enfrentando o problema, ficando paralisado diante da situação ou fugindo. E foi na tentativa de fugir da morte que uma mulher de 34 anos em Dourados, no Mato Grosso do Sul, caiu em uma cilada. Ela fez uma consulta espiritual com uma mãe de santo, que lhe informou que dentro de poucos dias ela morreria. Diante da situação, só havia uma forma de evitar a tragédia: através de depósitos em contas bancárias. Para supostamente escapar da morte, a mulher desviou dinheiro da empresa em que trabalhava e pagou mais de 50 milhões de reais à religiosa pela vida. Quando caiu em si e percebeu a real situação, a vítima registrou um boletim de ocorrência, afirmando que tinha sido chantageada e, em depoimento, disse que só realizou os pagamentos porque estava com muito medo de morrer. O sentimento a levou a perder a razão e a reagir de forma inconsequente. Sabendo que a morte é inevitável e faz parte do ciclo da vida, existiria alguma forma de deixar de ser refém desse medo? R$50 milhões para que a morte não a visitasse. Aí a gente vê mais um golpe, né? Ela caiu num golpe porque, segundo a mãe de santo, se ela não pagasse o dinheiro, ela morreria. E ela foi capaz de passar 50 milhões para as contas da mãe de santo. O medo da morte é o maior medo que existe, mais do que qualquer outro medo que a humanidade tenha. E a gente vê o quanto as pessoas estão obscurecidas de entendimento. Porque
quando você teme a morte, e interessante é que muitas pessoas que falam isso, que declaram isso, também declaram que creem em Deus, que têm uma fé em Deus, ou têm uma religião. Ou seja, existem muitas pessoas que estão dentro de uma religião e mesmo assim elas têm medo da morte, o que sinaliza que alguma coisa está errada, ou tudo está errado, porque a partir do momento que você é guiado pelas Escrituras Sagradas, uma das coisas que você mais tem tranquilidade em relação a ela é a morte. Aliás, a gente vê isso nas palavras do apóstolo Paulo, né, que disse: o viver é Cristo, o morrer é lucro, ou seja, é até melhor. Acho que ninguém falou mais da morte do que o Senhor Jesus. Ele disse assim: veja só, você que teme a morte, você que quando fala o assunto em roda de amigos é a morte, você logo quer mudar de assunto, você não gosta nem de pensar. Vira essa boca para lá. Vira. Essas e pessoas conversa falam isso, amarela, né? Essas coisas de conversa amarela e tal, aquela coisa. Preste bastante atenção nestas palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 25. Disse Jesus assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Que palavra! E ele termina perguntando: crês tu isto? Veja, Jesus está dando aqui, neste texto, o segredo de você nunca morrer, viver para sempre, nunca passar pela morte. Sim, porque, como o bispo Adilson citou o que o apóstolo Paulo falou a respeito da morte, que para ele viver era Cristo e morrer era lucro, porque para quem vive com a certeza da salvação, tem a certeza da salvação dada pelo Senhor Jesus, a morte é uma passagem, a morte é uma porta. É uma porta, e que porta? É uma porta que nos leva para a eternidade, a vida, com tudo que Deus prometeu para aqueles que são salvos, que foram fiéis a Ele até a morte. Então a morte não significa de forma alguma para o salvo, para o cristão, para a pessoa que vive na prática da palavra de Deus, não significa algo assustador, algo que ela teme, de forma alguma. Ela vê na morte um resgate, um livramento, não é? Se a gente for agora, poxa, que maravilha, Deus vai nos livrar de tantas coisas neste mundo. Como diz o texto sagrado, que quando uma pessoa de Deus morre, é como se ele estivesse livrando-a do mal, né? Livrando-a de ficar nesta terra. Então a morte para aquele que tem o Senhor Jesus de fato na sua vida, ela não é algo penoso, algo doloroso. Ela é o prêmio da salvação. Por isso ele diz: todo aquele que vive, crê em mim, nunca irá morrer. Se a Nicole Kidman entendesse isso, ela nunca mais ia ter medo da morte. Eu diria que isso serve até como um termômetro. Talvez você diga, tenhamos aquelas pessoas acompanhando o programa que digam assim: eu sou ateu, eu não creio em Deus. Então isso não vai valer para você. Mas se você é aquela pessoa que diz: eu creio em Deus, eu creio nas Escrituras Sagradas, e ao mesmo tempo esse assunto te assusta, então você tem aí um termômetro que aponta que algo está errado. Porque, como eu falei há pouco, um dos primeiros problemas que a gente resolve quando os olhos são abertos espiritualmente é em relação à morte. E tem uma coisa interessante, o Bispo Renato, não é só em relação à nossa morte, não. Até no que diz respeito ao tratamento com a morte das outras pessoas. Eu lembro que quando criança, eu fui em vários velórios que ficaram aqui na memória por causa da histeria. Pessoas chorando. Eu me lembro de um velório em que o pai morreu e tiveram que segurar a filha na hora que o caixão desceu à sepultura, tiveram que segurar a filha porque ela queria pular. Em seguida ela desmaiou. E depois que
a gente encontra a luz do Evangelho e passa aí em velórios, inclusive de pessoas da mesma fé, a gente vê aquela serenidade, aquela tranquilidade. Quer dizer, a verdadeira fé faz com que você tenha um ponto de vista completamente diferente em relação à morte, tanto a sua própria morte e também em relação à morte daqueles que estão ao seu redor. Porque a fé nos faz entender que nós somos seres imortais. Nós, os que são salvos, os que vivem esta fé, não vão morrer. Como Jesus disse aqui, você nunca vai morrer, porque você é imortal. Quando você é salvo, você é imortal. E também quando não é salvo, você é imortal no sentido da alma, vai continuar, mas é claro, se você não é salvo, então você vai experimentar o que a Bíblia chama de a segunda morte, que é a perdição eterna, é a separação eterna de Deus. Foi para isso que Jesus veio a este mundo. Se você perguntar qual o versículo mais importante da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, se você aceita este sacrifício, esta oferta, esta dádiva de Deus e passa a viver em obediência, afastado do pecado, em obediência à palavra de Deus, você pode receber esta salvação, esta imortalidade, esta vida eterna, segundo a palavra de Deus. O principal que é preciso entender, uma pessoa que quer vencer a morte precisa entender, é como que a morte entrou no mundo, como que a morte entrou na nossa vida. O ser humano foi criado para viver eternamente. Cientistas que já fizeram estudos do corpo humano dizem que o corpo humano ele foi criado para viver para sempre, mas por alguma razão eles não conseguem explicar o processo de envelhecimento. Ora, a morte entrou no mundo, entrou na vida do ser humano por causa do pecado. Por isso diz o texto sagrado, o salário do pecado é a morte. Então, para você resolver o problema da morte, você tem que resolver o problema do pecado. Daí o arrependimento, você tem que abandonar o pecado, aceitar o sacrifício feito pelo pecado, que foi a vida do Senhor Jesus, e a partir de então viver afastado do pecado, em obediência a Ele. Quando você faz isso, você é perdoado, o problema do pecado é resolvido e você tem a certeza da salvação. Tudo isso na palavra de Deus é efetuado através do batismo nas águas. Se você ainda não se batizou nas águas, procure uma igreja, seja universal ou outra igreja que acredita no batismo, que pratica o batismo bíblico, e batize-se. Entregue a sua vida para Deus, passe a viver em obediência à palavra dele, viva afastado do pecado a partir de então e busque o próximo batismo, que é o batismo no Espírito Santo. Assim você terá a certeza da salvação e nunca mais vai temer a morte. Medite nisso. Bom, mudando agora o tema para a grande história de Abraão e o resgate do seu sobrinho Ló. Este mês de novembro, nós estaremos em plena campanha de fé baseado nesta passagem bíblica. É a bênção do possuidor. Entenda mais a este respeito. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa foi a promessa que seguiu Abraão em vida e continua até os dias de hoje para os seus filhos na fé. Abraão foi exemplo de obediência, fé e justiça, pois mesmo antes de ser chamado por Deus, ele provou seu caráter justo e íntegro. Isso ficou ainda mais claro quando seu sobrinho Ló, enganado por seus sentimentos, o deixa para seguir seu próprio caminho. Até então, a prosperidade entre eles era tanta que seus bens já não podiam ocupar a mesma terra, devido à grande quantidade de rebanhos, gados, tendas e muito mais. Abraão deixou seu sobrinho Ló escolher para onde desejava ir, mas ele foi iludido pelos seus olhos. Uma escolha errada o levou, juntamente com sua família, para Sodoma e Gomorra.
Porém, Abraão, que andava pela fé, seguiu em direção ao deserto e, mesmo assim, continuou prosperando. O tempo passou e a felicidade de Ló durou pouco. Dias terríveis vieram sobre ele junto com a guerra. Numa disputa entre clãs, os inimigos levaram Ló como escravo. Ao saber da notícia, Abraão se indignou com aquela injustiça. Por isso, não mediu esforços para resgatá-lo. Reuniu seus melhores homens, os conhecidos 318 valentes, para irem em busca do seu sobrinho Ló. Após uma noite intensa de luta, Abraão volta com a vitória. Depois de conquistar a vitória, Abraão recebe uma visita inesperada, a do rei Melquisedeque, que lhe trouxe pão e vinho e o abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que lhe entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Para alguns estudiosos das Escrituras Sagradas, Melquisedeque tem a imagem associada à realeza e ao sacerdócio do Senhor Jesus. Além disso, Melquisedeque quer dizer rei de justiça. E por Abraão ter sido justo com Ló ao resgatá-lo, justo com Deus ao entregar seus dízimos e até mesmo justo com seus inimigos ao devolver seus pertences, aquela bênção de Melquisedeque foi a garantia da justiça de Deus sobre a sua vida. Abraão recebeu e foi a própria bênção do possuidor. Ele obedeceu a Deus e, como recompensa, Abraão foi abençoado em tudo. Hoje, essa mesma bênção está disponível para aqueles que desejam ser fiéis a Deus, obedecer a sua palavra e colocar o Senhor em primeiro lugar, devolvendo os dízimos e ofertas, ou seja, reconhecendo que tudo vem de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Infelizmente, nesta pandemia, muitas pessoas sofreram por não possuírem nada. Aqueles que eram possuidores puderam dar, mas os que não tinham ficaram na dependência dos outros. Imagine a indignação de Deus, que é possuidor dos céus e da terra, ver seus filhos escravos, possuídos pelos credores, morando em propriedade alheia, dependendo dos outros. Mas saiba que isso pode ser diferente na sua vida. Se você tiver a bênção do possuidor, você nunca dependerá de ninguém. Pelo contrário, você será tão abençoado, com riquezas tão abundantes, que poderá compartilhar com outras pessoas. Essa é a promessa que Deus tem para você. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Por isso, neste mês de novembro, os fiéis serão abençoados com a bênção do possuidor durante 3 domingos. Participe e conheça os 3 segredos dos possuidores. Assim, você receberá a bênção para tomar posse do que você nunca teve e resgatar o que se perdeu, pois isso é justo aos que são filhos de Abraão na fé. Uma das coisas que me impressiona nesta história, Bispo Adilson, é o caráter de Abraão. A gente vê que ele foi justo com todos ali. Ele foi justo, em primeiro lugar, com o seu sobrinho Ló, porque ele era tio e adotou Ló como seu próprio filho. E mesmo que Ló tivesse escolhido se separar do seu tio Abraão, e por isso foi levado cativo, Abraão se viu na responsabilidade de ir lá resgatá-lo. Então ele foi justo com Ló, foi justo com Deus quando venceu a batalha, dando a Deus o dízimo. Foi justo com os homens que foram à guerra com ele, dando sua porção do que eles
consumido durante aquela batalha, e foi justo até com o rei de Sodoma, que era um rei, era ali ele simbolizava o próprio mal. Nós sabemos o que acontecia em Sodoma. Então ele simbolizava o próprio diabo. Mas Abraão não quis tirar nada, nem do rei de Sodoma, para que amanhã ele não ficasse devendo nada a ele. Então, nisso nós vemos o caráter de Abraão e o caráter de todos os que são da fé, que tem esta firmeza de confiança. É Deus quem vai cuidar de mim lá na frente. Eu não preciso aplicar golpes em ninguém. Eu não preciso fazer nada para me ajudar, porque quem me ajuda é o Deus que eu sirvo. E são detalhes como esses que nos fazem entender por que Deus escolheu Abraão. Não foi questão de sorte, destino. Deus olhou para ele e disse, não, esse aqui é mais bonitinho, eu vou me manifestar a ele. Não, o caráter de Abraão era um caráter de justiça, que Deus se agradou, Deus se agrada disso. Por exemplo, por que o rei de Sodoma foi pedir para ele, me dá as pessoas e os bens fiquem contigo? Porque, segundo aquilo que eles viviam na época, vamos dizer assim, a lei da guerra era que quem vencia a guerra ficava com tudo, ficava com as pessoas se tornavam escravas e ficava com os bens. Então, ele sabia que Abraão, pelo pensamento da época, teria o direito de levar tudo com ele, as pessoas e também os bens daqueles reinos que ele venceu. Mas Abraão, ele não concordava, ele não se conformava com aquele mundo. Dentro dele, ele dependia única e exclusivamente de Deus. E o que o levou a entrar naquela batalha não foi um sentimento de materialismo, de ganância. Eu vou lá porque esses reis levaram as riquezas daqueles ali, então eles estão bem, eles estão gordos, agora eu vou ficar, muito mais rico. Não, ele foi para aquela batalha por uma questão de justiça, para resgatar o seu sobrinho Ló. E é justamente essa intenção que Deus busca na pessoa, que Deus busca em um servo dele. Quando a pessoa tem esse caráter de justiça e ela se mantém fiel a Deus e justa para com o seu semelhante, então essa pessoa ela é a candidata certa que ele busca para que ele possa se manifestar, inclusive dando riquezas para a pessoa. Não foi à toa que Deus escolheu Abraão como a pessoa através de quem ele daria início a uma nação que viria a dar o filho dele ao mundo. Então Abraão foi este homem escolhido pela sua justiça, pelo seu caráter justo, que ele já tinha antes mesmo de conhecer a Deus. Ele foi justo com Sara. Sara não podia dar filhos a ele e ele tinha direito na época de tomar uma outra mulher. Mas ele não quis impor aquela injustiça, aquela dor maior à sua esposa. Então Abraão tinha um caráter justo, íntegro, e isso agradou a Deus demais. Então Deus o escolheu. Não é à toa que a Bíblia Deus diz, olhai para Abraão. Então nós estamos olhando para Abraão e este mês de novembro vamos continuar neste espírito de olhar para Abraão e tomar posse da bênção que ele recebeu pelas mãos de Melquisedeque, que ali representava Jesus. Qual foi esta bênção? A bênção do possuidor. Abraão disse para o rei de Sodoma, eu levanto as minhas mãos ao céu, a minha mão ao céu, ao Senhor possuidor dos céus e da terra, que de maneira alguma tomarei nada do que é teu, nem a correia de uma sandália, para que não digas amanhã, eu enriqueci a Abraão. Abraão tinha certeza que a bênção do possuidor estava com ele. Por isso ele não precisava de favores de ninguém. Nós vamos conversar agora com o Paulo Silva, lá do Rio de Janeiro, que sabe o que é esta bênção do possuidor. Aliás, Paulo, bem-vindo ao programa. Você sabe o que é viver sem esta bênção e viver depois com esta bênção, não é isso? Bem-vindo. Exatamente, Bispo Renato, Bispo Adilson. Desde criança, desde pequeno, eu nunca tive em quem me espelhar, né?
porque na minha família ninguém venceu financeiramente, ninguém venceu economicamente. Eu via as outras crianças tendo de tudo e eu não podia ter uma bicicleta, uma bola de futebol. Eu nunca podia ter nada. Então, eu nunca possuía nada, mesmo quando criança. Aos 7 anos de idade, eu decidi começar a trabalhar. Eu estudava numa escola de manhã, saía às 11 horas da manhã, almoçava e ia trabalhar de servente de pedreiro numa obra, onde eu virava massa durante um grande período do dia e no final da semana eu ganhava, na época, 50 mil cruzeiros. Isso foi se estendendo, foi se esticando. Eu trabalhei no Ceasa, fabricando caixotes, trabalhei em padaria, me tornei ajudante de padeiro, trabalhei em vários ramos, mas eu nunca conseguia possuir nada. Eu nunca conseguia possuir uma roupa nova, algo novo, um carro. Até que os anos se passaram e essa minha gana de querer vencer me trouxe a intenção de abrir uma empresa, porque eu fui me formando na prática, né, em várias profissões, em vários serviços que eu comecei a fazer, então eu decidi abrir uma empresa. Com 32 anos de idade, eu abri essa empresa. Essa empresa, ela durou durante 3 anos. E o que eu possuí através dessa empresa foi uma dívida de 600 mil reais. Essa dívida eu constituí com bancos, eu constituí com fornecedores, com funcionários que eu tive que demiti-los e não tinha dinheiro para pagar, e agiotas que me ameaçavam de morte todos os dias. Eu, até depois de ter, assim, tido uma vida regalada durante esses 3 anos, eu fui morar de favor numa casa onde tinha tanta umidade que quando eu conseguia deitar para dormir, as lacraias passavam por cima de mim. Eu passei a comer de favor na casa da minha irmã. Quando ela deixava a porta da cozinha aberta, eu botava a mão na maçaneta, rodava, estava aberta, eu podia entrar e pegar comida na panela dela. Eu cheguei a ter somente uma calça jeans rasgada, que hoje em dia pode parecer moda, mas naquela época era miséria mesmo. Eu cheguei a ter um único só sapato, que em dias de chuva eu tinha que pôr papelão para não molhar os meus pés. Foi dessa forma que eu fiquei no tremedal de lamas, querendo tirar a minha vida, porque eu não via saída para aquela situação. Ou seja, eu cheguei até a Igreja Universal, não sem possuir nada, possuindo sim uma dívida de 600 mil reais. Era a única coisa que eu possuía. Quer dizer, Paulo, o seu problema não era falta de trabalho, nem falta de disposição para trabalhar, porque desde os 7 anos de idade você entendeu, né, como todo bom brasileiro, meu filho trabalha, né, dá duro e tal, quem sabe um dia você vai ter alguma coisinha para você e tal, para sua família. Então você trabalhava duro, mas não era questão de trabalhar apenas, porque o que você ganhava, você perdia. Então, a ponto de até começar a sua empresa e perder depois de 3 anos, ficar com uma dívida de 600 mil. Quer dizer, ficou pior do que antes. Então, essa é a vida, infelizmente. O que você acabou de descrever é a história de milhões e milhões de brasileiros e pessoas no mundo inteiro, de todas as nações, infelizmente. Pessoas que não são donas de nada. Quando a gente fala da bênção do possuidor, é importante a pessoa entender que Deus fala do seu povo, desde lá de Abraão, aliás, desde Adão, né? Deus fala do seu povo como possuidores, povo que iria ter posse, queria ser cabeça, queria tomar conta, queria ser dono daquilo que ele estava dando para eles, apesar de, estritamente falando, Deus também fala que o verdadeiro dono de todas as coisas é Ele. O Salmo 50 fala, toda a terra é minha e tudo que há nela. Então, Deus nos dá essa bênção do possuidor, mas a pessoa que é fiel a Deus, a pessoa que tem a cabeça de Abraão, ela sabe, Senhor, na verdade tudo é teu, não só 10% que eu te devolvo, mas 100% é teu. E Deus nos permite usar para o nosso benefício. Mas então você não era possuidor de nada, o que você possuía era uma dívida de 600 mil reais. Essa era a história da sua vida, a história de muitas pessoas. Quando foi e como que isso começou a mudar para você quando você chegou na Igreja Universal, Paulo? Então, bispo, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei muito até contrariado, né? Porque
A gente se deixa levar pelas coisas que as pessoas falam aqui fora. Eu me deixava levar pela mídia, eu tirava conclusões da igreja pelo que eu ouvia falar. Mas um dia eu ouvi um pastor, numa madrugada dessas que eu ficava sem dormir, ele fez um desafio e eu cheguei até a Igreja Universal para saber como é que era e o que eu deveria fazer, porque eu não tinha outra opção, eu só tinha aquela opção. Então eu cheguei até a Igreja Universal e lá eu ouvi falar sobre a bênção do possuidor. Eu até então, bispo, antes de eu chegar na Igreja Universal, eu busquei fazer aliança com muitas pessoas. Eu busquei fazer aliança de pessoas que entrassem com o capital e eu entrasse com a mão de obra. Ninguém quis fazer aliança com uma pessoa quebrada. Ninguém quis fazer aliança comigo porque a minha vida estava na lama, porque eu não tinha nada mais para oferecer para ela. Mas quando eu cheguei na Igreja Universal, eu ouvi dizer que o Deus possuidor dos céus e da terra, ele estava querendo fazer uma aliança comigo. E eu entrei nessa proposta. Eu me lancei nessa proposta. Eu entendi e compreendi que eu não estava mais fazendo aliança com o homem. Também entendi que a minha vida tinha fracassado até ali porque eu tinha lutado na força do meu braço. Decidi colocar esse Deus como diretor da minha vida, como diretor dos meus caminhos, diretor da minha empresa, diretor dos meus negócios. Qual foi o resultado, bispo? Não foi fácil. Para quem tem uma dívida de 600 mil e tem um agiota batendo na porta para cobrar, quando entra R$100, a gente tem aquela fidelidade, aquele compromisso com esse Deus. Eu separava R$10. Os dízimos foram se multiplicando. Deus até então foi abrindo as portas. Também, em comunhão com isso, bispo, o senhor falou sobre a justiça de Abraão. Eu fiquei naquela situação porque eu era injusto, porque eu trabalhava na injustiça. Eu mentia para os clientes, eu enganava os clientes. A partir do momento que eu fiz essa aliança de devolver as primícias de Deus e também de trabalhar na justiça, de trabalhar com a verdade, de vender aquilo que eu podia entregar, aquilo que eu podia fabricar e entregar para o cliente, Deus passou a abrir as portas novamente. Eu que vivia culpando os clientes por terem me abandonado, porque eu achava que a miséria da minha vida, eu estava naquela situação caótica, vexatória e humilhante, eu achava que era culpa dos clientes que tinham me abandonado. Mas eu entendi também que a culpa na verdade era minha. Então Deus foi trazendo aqueles clientes de volta, os nossos dízimos foram se multiplicando, bispo. E graças a Deus, nós pagamos todas aquelas dívidas. Quer dizer, você começou a dizimar mesmo endividado. Sim, senhor. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa diz assim, não, mas como é que eu vou dar dízimo se eu estou cheio de dívida? Sim, mas a sua principal dívida é a com Deus. Entenda isso. Você está cheio de dívida porque a sua maior dívida é a dívida que você tem com Deus. Você está tocando no sagrado, você toca naquilo que não é seu. E como você espera receber bênção de Deus se você está roubando dele? Você vai buscar a bênção de alguém que você está roubando. Como é que pode? É como alguém chegar, Bispo Adilson, no senhor, chega na igreja assim, com uma arma, põe na tua cabeça e fala assim, me dá aí tudo que você tem, relógio, celular, me dá inclusive da oferta aí da igreja, me dá aí. Aí você passa tudo para o ladrão e depois o ladrão fala assim, agora me abençoa aí, pastor, por favor. Como é que pode? Como é que pode alguém fazer isso? Mas é isso que muitos fazem com Deus, só não aponta a arma, mas ela está tocando naquilo que não é dela. Então ela tem que entender que a maior dívida e primeira dívida que ela tem é a dívida com Deus, que foi o que o Paulo entendeu logo no início. E a pessoa precisa entender, dentro desse contexto, que ela tem que dar motivos para Deus se manifestar na vida dela. Foi o que ele entendeu. Quando ele passou a ter um caráter justo para com as pessoas e, sobretudo, para com Deus, então ele deu um motivo que Deus busca para se manifestar na vida da gente. Porque para muitas pessoas, esse motivo é o sofrimento delas, é o tamanho da dívida delas, é o quanto elas estão sofrendo. A pessoa fica
como quem quer sensibilizar Deus. Olha, Deus, olha, eu estou endividado, olha o que eu estou passando, olha o quanto eu sofro. E Deus não se manifesta na vida das pessoas pelo que elas precisam, pela necessidade delas. Se fosse assim, o mundo seria outro. Ele se manifesta pelo caráter de justiça da pessoa, quando ela se encaixa nas Escrituras, nos mandamentos, naquilo que Deus fala. A partir do momento que você obedece, que você entra em aliança com Ele, não importa se você é culto, se você é analfabeto, se você é negro, branco, não importa a sua origem. A partir do momento que você obedece e entra em aliança com Deus, então você dá a Ele o motivo que Ele busca para que Ele se manifeste na sua vida. Você passa a depender de Deus, não é? Como Paulo, você quando começou a dizimar, mesmo com aquela dívida, você estava mostrando para ele que você não estava mais dependendo dos agiotas, dependendo do banco, do seu trabalho, da sua sabedoria, da força do seu braço, mas do possuidor dos céus e da terra. Então Deus pôde começar a trabalhar na sua vida, arrancar o devorador, o mal, a maldição da miséria da sua vida e transformar a sua vida em alguém que tinha e tem a bênção do possuidor. Sim, senhor bispo. E um fato interessante que o senhor está falando aí agora, eu ouvia muito essa voz. Vinha uma voz dizendo assim, esses R$100 que você vai devolver de dízimo, dá para você pagar o juro do agiota. Esses R$100 que você vai devolver de dízimo, dá para você comprar uma calça jeans para você. Esses R$100 dá para comprar um sapato. Mas eu entendi e compreendi que aquele compromisso que eu assumi com o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra, aquele compromisso ali é que ia me tirar daquela situação adversa, é que ia fazer eu pagar os agiotas, é que ia fazer eu comprar uma calça, comprar um outro sapato, fazer umas compras para dentro de casa e sair daquela casa de vergonha, de humilhação, que quando eu conseguia dormir, tá, bispo? As lacrais passavam por cima de mim, porque eu passava noites em claro. Eu cheguei na Igreja Universal querendo tirar a minha vida. E hoje isso não tem preço. Não tem preço, porque Deus foi mudando, bispo, se o senhor me permite, nós pagamos todas aquelas dívidas. Aquela empresa que até então estava falida, quebrada, com as portas fechadas, essa empresa hoje é o nosso maior faturamento. Hoje nós temos faturamentos que a gente jamais poderia imaginar, que a gente nunca teve antes. Hoje nós temos tido faturamento nessa empresa que a gente jamais teve antes de ter essa aliança com Deus. Deus depois já nos tirou desse patamar. Eu deixei de morar de favor, Deus nos deu um apartamento, eu fui morar nesse apartamento, depois Deus nos deu uma outra direção de nós abrirmos uma indústria metalúrgica, porque foi uma das funções, né, que eu tive dentro dessa minha vida de trabalho, tanto na minha adolescência quanto na minha juventude. Eu trabalhei muitos anos dentro de metalúrgica, então Deus nos deu uma direção de fabricar cabos, condutores para cabos elétricos, né, que são eletrocálise perfilados. Então Deus nos deu uma indústria metalúrgica, nós compramos um concorrente nosso, nós compramos todo o maquinário desse concorrente na época, que alavancou muito o nosso patrimônio. Depois Deus já nos deu uma outra direção de abrir uma empresa de estrutura metálica. Depois veio uma empresa de construção civil que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Depois Deus foi nos alavancando, bispo. Hoje, depois Deus falou assim, abre uma barbearia. Nunca cortei cabelo na vida. Nós abrimos uma barbearia nesse modelo novo, vintage. Hoje nós temos lá o nosso faturamento também muito abençoado, porque nós também somos dizimistas de tudo. Nós somos dizimistas das nossas empresas e nós somos dizimistas da nossa pessoa física. São duas pessoas separadas, o Espírito Santo nos deu essa direção. Então nós dizimamos tudo que entra na... Essa diversificação de ramos aí que você acabou de descrever, de barbearia, metalúrgica, construtora e tal, uma diversidade aí de negócios. É muito curioso porque a palavra de Deus fala que quando a gente tem a bênção do possuidor, a bênção da obediência, onde colocarmos as nossas mãos, Ele nos abençoará. Então não importa se a pessoa ela entra no ramo alimentício, ela vai arrebentar. Se ela entra no ramo têxtil, ela vai arrebentar. Se ela entra no ramo de serviços, ela vai arrebentar. Onde ela coloca as mãos,
Quem tem a bênção do possuidor prospera. Porque, veja, o neto de Abraão, Jacó, também recebeu essa bênção quando ele colocava o seu rebanho, as ovelhas, lá para assistir às varinhas, né? O tio dele queria tirar vantagem, disse, não, as ovelhas que nascerem dessa cor vão ser minhas e agora as outras vão ser suas, tirando só as ovelhas que já estavam nascendo daquela cor e dando as que raramente nasciam de outra cor para Jacó. Mas quando Jacó escolhia aquelas que raramente nasciam, começava só a nascer aquelas, porque a bênção estava com Jacó, essa bênção do possuidor, a bênção abraâmica estava com ele. Então a pessoa que tem essa bênção nas mãos, ela não tem que ficar se preocupando qual ramo que eu vou atuar. A escolha é dela, porque onde ela colocar as mãos, Deus vai abençoar. É aquela frase, né? Até o que é para dar errado acaba dando certo, porque a princípio, quando ele começou esse pacto com Labão, o pedido dele aos olhos de Labão foi um pedido de bobão. Quando ele falou, eu vou ficar só com o que for malhado, com o que for salpicado, na hora Labão fechou, porque ele sabia que, humanamente falando, a probabilidade de nascerem animais daquela forma era muito pequena. Então ele achou, eu vou me dar bem. Mas mesmo tomando uma decisão que para o negócio parecia que era errada, Deus o favoreceu, ele tinha a bênção do possuidor e só nasciam salpicadas, listradas e malhadas, e ele passou a ser favorecido. E ele, como o bispo Renato falou, Labão trocava, então invertia, mas de todo modo Jacó era o favorecido. E você sabe que essa bênção está com a gente. A Igreja Universal, ela é conhecida, né, na sociedade, naqueles que lidam com a Igreja Universal. Até quem não gosta da gente. Até quem não gosta da gente sempre sabe, olha, onde esse pessoal coloca a mão dá certo. Quando a Igreja Universal entra é para ter sucesso, é para ter vitória. Não é por causa da gente, não. Nós não falamos isso batendo no peito, não. Isso é a bênção de Deus. Isso é a bênção abraâmica, isso é promessa de Deus. É o que está escrito. Deus falou para Abraão, quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Isso tem acontecido com a gente e com todos aqueles que são da fé abraâmica. Então, é melhor você abençoar a gente, se você quiser ser abençoado. E se não quiser ser amaldiçoado, não nos amaldiçoe, porque é a promessa abraâmica, não somos nós, não. Então, Paulo, quer dizer que você está em vários ramos, hoje você é dono, hoje você é possuidor. Nós também temos o ramo têxtil, que o senhor falou aí. Nós temos uma loja de roupa femininas, né? Que nós abrimos 3 vezes na semana a loja, né? Uhum. E nesses 3 dias que nós abrimos a loja faz fila, fica complicado da gente conseguir atender todo mundo, porque o local que nós estamos é um mini shopping, esse mini shopping tem hora para fechar, e às vezes a gente fecha o dia sem, às vezes, atender os clientes, porque a gente não tem como, o fluxo é muito grande. Então, Deus tem nos dado, né, essa possibilidade. E a gente tem esse entendimento, como o bispo Adilson falou, que nada é nosso, tudo é de Deus. Hoje, bispo, com todo o temor e tremor que nós temos, né, as coisas de Deus, as coisas que são apresentadas no altar, nós temos um saquetel, onde nós devolvemos o nosso dízimo. Só que, de fato, esse dízimo não é levado dentro de um saquetel. Os nossos dízimos, mês após mês, ele não cabe dentro do saquetel. O saquetel ficou pequeno para levar os nossos dízimos. Tudo isso para a honra e para a glória do nosso Deus. Pois as suas empresas, Deus possuidor dos céus e da terra. Pois as suas empresas são dizimistas também. É muito importante que a pessoa física, a pessoa jurídica seja dizimista. A pessoa quer que a empresa cresça, mas às vezes a empresa não é dizimista. Então realmente fica difícil, né? Bom, Paulo, eu quero agradecer. Pois não, pode acrescentar. Só um detalhe, bispo. As empresas, elas são dizimistas, eu não faço conta com Deus. Não faço conta com Deus. Um dia o Espírito Santo me deu a direção. Não faça conta com Deus. Porque se você ficar fazendo conta com Deus, Deus vai fazer conta com você. Nós não fazemos conta de quanto as empresas gastam de combustível, quanto gasta de matéria-prima, quanto gasta de mão de obra, de folha de pagamento, de FGTS, dos impostos, dos tributos. Nós não fazemos conta disso. O dinheiro cai na conta, nós dizimamos do bruto. Então é por isso que Deus tem nos abençoado.
Dentro dessa nossa maleta, nós temos uma foto, se o senhor me permite, de um projeto da Igreja Universal, de um altar. Isso já está comigo já há mais ou menos uns 4 anos. Desses 4 anos, o propósito que nós temos com Deus, se o senhor me abençoar, o senhor pode contar comigo para construir altares, construir igrejas, e Deus tem nos abençoado. Nós temos apartamentos, bispo, nós temos hoje, para a gente que morava de favor, nós temos não apartamento, nós temos apartamentos. Nós temos apartamento no Recreio, que é de onde eu estou falando com o senhor agora. Nós temos as sedes da empresa, os galpões da empresa, os carros da empresa, os maquinários. Hoje o nosso patrimônio está muito abençoado, porque nós temos a bênção do possuidor. O que é muito mais importante é andar na justiça, para que a gente possa ter a presença de Deus dentro de nós. Porque sem isso, bispo, não adianta ser só dizimista. Não adianta. Nós temos que andar na justiça. Eu que era um homem, desculpa, que vivia em meio à promiscuidade, hoje eu me consertei com Deus quando eu conheci a direção que Deus nos dá. Hoje eu tenho uma família, eu cheguei na Igreja Universal com meu casamento destruído. Hoje eu tenho uma família, minha filha acabou de nascer, está com 19 dias de nascida, a minha esposa é uma mulher de Deus, nós temos paz no nosso lar. Não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro. É a bênção do possuidor, lembrando que ele é possuidor dos céus e da terra. Então você tem a terra, os bens, as coisas físicas, mas você tem o céu dentro de você e a salvação, a vida eterna, o Espírito Santo, que é o mais importante, que é o bem, é o tesouro que não vai acabar nunca. Isso é o mais importante. E tudo que você citou, Paulo, como você falou, nasceu dentro de você o desejo de construir igrejas, construir altares para Deus, doar essas igrejas para que o evangelho seja pregado. É exatamente para isso, esse é o principal objetivo que Deus deu essa bênção aos seus filhos, para que eles possam colocar estas riquezas à disposição do altar. Afinal, ele é o possuidor maior. Então, tudo que ele nos deu já é dele. Bom, Paulo, muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe a todos que nos assistem no Rio de Janeiro. Você frequenta a Universal em qual lugar aí no Rio? Na Catedral de Del Castilho, bispo. Del Castilho. Suburbana? Sim, senhor. Antiga Suburbana 4.242, não é isso? Sim, senhor. Pela misericórdia de Deus, nós estamos lá como obreiro. Tá certo. Deus abençoe, sim, Paulo. Deus abençoe, Deus. Bispo. Um abraço. E você também pode ter esta bênção do possuidor sobre a sua vida. Você pode procurar a Igreja Universal do Reino de Deus esta semana. E neste mês de novembro, nós estaremos revelando a você os 3 segredos do possuidor. Os 3 segredos do possuidor. Domingo, dia 1º de novembro, dia 8 e dia 15 de novembro. Estes 3 domingos, você vai aprender quais são os 3 segredos do possuidor e receber esta bênção sobre a sua vida. Você vai honrar o altar com aquilo que pertence a Deus. Vai provar a Deus, como Abraão fez. E ele vai manifestar a promessa dele na sua vida. Bom, mais alguma coisa, Bispo Adilson? Não, só que enquanto ele falava, e dentro desse contexto, eu me lembrei daquele versículo em que Deus diz o seguinte: a vossa vide no campo não será estéril. Promessa para o dizimista. Então, ele conta que a vide seja sua. A vossa vide no campo não será estéril. Ele conta que você possua a sua vide e não esteja trabalhando na de outro. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida poderosamente, que o possuidor dos céus e da terra esteja sobre você. Até a próxima.